Bom, meus irmãos, vamos manter abertas as nossas Bíblias aí no texto da primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, e nós vamos avaliar hoje na nossa quinta lição sobre essa carta. Daqui a pouquinho já vamos chegar na segunda carta, mas estamos vendo com bastante paciência e calma para o nosso melhor aprendizado. E aqui nós estamos diante de dois grandes privilégios, que é o nosso tema de hoje, na nossa quinta lição. Você que tem acompanhado, tem visto como que a nossa lição vai abordando de maneira gradativa e com muita paciência cada termo que nós temos examinado aí nos textos anteriores. Até aqui, nós já podemos ver em 4 lições, uma primeira que foi uma introdutória falando sobre o tema geral dessa carta, que é a esperança. Por isso que o tema da nossa série de estudos na primeira e na segunda carta de Pedro é cultive a esperança, porque, como nós vimos lá, só recapitulando, Pedro escreve essa carta aqui, as duas, na verdade, para as igrejas da dispersão, os forasteiros. Ele chama-os de os peregrinos, aqueles que estavam enfrentando duras perseguições por parte dos judeus e por parte do Império Romano, no tempo em que foi redigida essa epístola. Então ele está os confortando naquele mesmo cenário em que vimos lá em Atos capítulo 8, após o martírio de Estevão, primeiro mártir da igreja, e que é apedrejado por falsas acusações que são intentadas contra ele pelo Sinédrio, pela corte judaica. Então, diante disso, se inaugura uma grande e uma grave perseguição para com os discípulos de Jesus, lançando-os em cadeias, jogando-os para fora de suas casas e muitas vezes até culminando na sua própria morte, como foi o caso de Estevão, que foi apedrejado, veja, com um detalhe muito interessante lá de Atos 8, fora dos muros de Jerusalém. Porque, como você viu no exemplo de Jesus, quando ele foi crucificado, somente quem tinha essa autoridade para aplicar a pena de morte a qualquer judeu era o Império Romano, que oprimia, dominava naquela região da província da Judéia. Então, sem a autorização ou sem a intermediação legal do Império Romano, não se poderia aplicar a pena de morte, mesmo até nos casos de apedrejamento. É por isso que eles levam, então, esse simbólico servo do Senhor, Estevão, que estava como um diácono, inclusive, prodigioso em sinais na pregação da palavra, sendo, então, objeto das acusações dos judeus. O fato é que, a partir daí, se inaugura uma grande perseguição contra a igreja. E Pedro está escrevendo para essa igreja, que está lidando com o exercício da sua fé em face a diversos desafios, dentre os quais, sobretudo, de lidar com as suas casas sendo tomadas por perseguidores, a sua fama e a sua reputação sendo totalmente atacada, dentre outras arbitrariedades. E quando ele vai discorrendo sobre isso, ele vai sempre apontando para aquela igreja da dispersão, não uma igreja específica. Já falamos aqui que essa carta ela tem um direcionamento quase que circular, como se fosse um ofício para todas. E estas que a recebem estão sendo confortadas pelo apóstolo Pedro, alguém que sabia muito bem o que era ser perseguido, e diz para eles: meus irmãos, cultivem a esperança, tenham fé, porque importa que nós, enquanto verdadeiros discípulos de Jesus, enfrentemos perseguições, não tem outro caminho. Seria como eu dizendo a vocês, hoje, em 2025, que as contas chegando, as dificuldades aparecendo, por conta da nossa fé, as lutas e resistências que você possa eventualmente enfrentar, elas têm um propósito, elas têm um objetivo, elas não são esvaziadas de razão, porque o Senhor quer também com isto nos amadurecer, Ele quer também com isso nos preparar para a caminhada. E nós só poderemos ter essa resistência, essa condição, se somos provados. Se nunca somos colocados diante de circunstâncias desfavoráveis, será bem possível que também não tenhamos condições de resistir bravamente até o fim, quando as circunstâncias acontecerem nas nossas vidas.
Eu não vou poder ter inúmeras reuniões de aconselhamento com os irmãos e o tempo todo está dizendo para eles: resista, tenha fé, isso vai passar. Se eu também nunca experimentei uma doença para saber como é que é. Por isso que o Senhor nos capacita para isso, para que mutuamente nós percebamos o significado da fé no meio das lutas, no meio das batalhas. Tiago, vai me dar só um ok quando tiver certinho. Então, em introdução, o nosso estudo de hoje, ele vai nos colocar que o missionário Guilherme Carey teve vários filhos que se tornaram missionários. E quando um deles começou a pregar, Félix, Carey escreveu com satisfação no seu diário, abre aspas, meu filho Félix respondeu ao chamado de pregar o evangelho. Anos mais tarde, quando esse mesmo filho aceitou o cargo de embaixador da Grã-Bretanha, Carey, desiludido e angustiado, escreveu a um amigo, Félix se rebaixou a tornar-se embaixador. O missionário Carey possuía uma visão do grande privilégio que temos de servir ao Senhor. E não há posição maior nesta vida que se compare ao do servo de Deus. E entendemos que todos os privilégios que um cristão possui, os dois maiores estão aqui descritos em 1 Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 10. E o primeiro deles é sermos adoradores, e o segundo é de sermos testemunhas ao mundo da sua obra e da sua graça. Então mantenha a sua Bíblia aberta aí na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos examinar nessa manhã os versos de 4 até o verso de número 10. E que nos fala desses dois privilégios. É importante reconhecermos isso. Nessa história de Guilherme Carey, nós lembramos também de uma história de Billy Graham que eu contava ontem para alguns irmãos aqui enquanto realizávamos a nossa terceira ação social da IPA. É um grande privilégio, meus irmãos, servirmos ao Senhor e envidarmos a nossa vida à disposição, tempo e recursos para participação no seu reino. Nós não estamos servindo, como disse aqui Guilherme Carey, pensando ter o seu filho, o Félix, se rebaixado ao aceitar um cargo de embaixador da Grã-Bretanha. Da mesma forma, quando perguntaram certa vez ao grande evangelista, já na glória está o Billy Graham, e ele estava, pela sua fama e pelo conhecimento que toda a nação tinha a seu respeito, sendo cotado para ser um presidente dos Estados Unidos da América, o país mais relevante no ponto de vista econômico, quem sabe militar do mundo. Então, perguntaram a ele, Billy Graham, seu nome está sendo cotado aí nas pesquisas e entre os principais candidatos à presidência da República. E ele disse, não, eu acredito que isso é um grande equívoco, porque como haveria eu de me rebaixar para governar uma nação se eu já sou embaixador do reino de Deus? Então, a compreensão que nós temos sobre a importância, o significado e a relevância do que estamos a fazer, também nos dá um senso de privilégio, um senso de nos maravilharmos com a graça de Ele nos permitir, embora sejamos pecadores, de sermos integrantes da sua obra. Ele poderia, queridos irmãos, fazê-la sozinho. Não precisa de nós. O Senhor, com todo o seu poder e apenas falando, apenas pela sua palavra, trouxe todas as coisas à existência. Não houve resistência, não houve desafio nenhum, nem nada que lhe impedisse o seu querer. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse que houvesse separação entre o firmamento e as águas, e de águas para águas, e assim houve. Ele disse que se enchessem os mares de enxames de criaturas marinhas, e assim aconteceu. Tudo que ele disse veio à existência. E por que precisa de nós, então? Não precisa. Ele nos traz para partilharmos dos seus projetos e da sua vontade, para que nós sejamos abençoados. Porque a obra dele vai acontecer, até mesmo as pedras clamarão se nos calarmos. Entretanto, eu poderia lamentar bastante e ficaria extremamente, hoje, já entendendo o que significa a obra do Senhor, ficaria extremamente contristado, angustiado de
pensar em estar fora dela, porque é um privilégio. Muita gente enxerga a obra do Senhor, infelizmente, como um fardo. E hoje nós queremos ver a respeito disso. O nosso primeiro privilégio é o privilégio da adoração espiritual, e que está nos versos de 4 até o verso número 8. Vejam comigo atentamente os versos de 4 a 8, que diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. É interessante a linguagem que Pedro utiliza aqui para referir-se à figura apontando para quem Cristo é e para quem Cristo fez que também nós sejamos. A pedra era um dos principais artifícios de construção do mundo antigo. E veja só, já passamos alguns séculos desde então e ainda é. A rocha, e não da maneira rústica como era no mundo antigo, no tempo do Novo Testamento, mas hoje ainda, no contexto das edificações, é curioso notar que a alvenaria ainda é um dos principais métodos de construção, muito embora há quem diga que a madeira ela vai desenvolver uma melhor aclimatação das casas, e é por isso alguns ainda se utilizam dessa ferramenta, às vezes também por falta de recursos. Mas o fato é que a alvenaria, ela encaixa muito bem dentro do nosso contexto. Eu vou explicar para você por quê. Eu tive curiosidade de pesquisar no ponto de vista da engenharia, porque nosso país ele lida com poucos episódios, aliás, com quase nenhum, né? Episódio de incidência de choques de placas tectônicas, o que resulta, obviamente, em abalos sísmicos que nós conhecemos como terremotos. Por isso, a estrutura da edificação e alvenaria, ela se acondiciona muito bem no nosso país. Você vai ver em outros países que lidam com muitas intempéries da natureza, e não apenas nesse sentido, mas também em outros pontos de vista climático, envolvendo já choque de frentes, de ondas de calor e ondas de frio que, ao se chocarem, geram por si só o que nós chamamos dos furacões, os tufões e ciclones, e isso tudo vai desenvolver uma cultura que vai desembocar no tipo de construção que nós utilizamos. Então, no contexto do Brasil, como nós não temos, a alvenaria se encaixa muito bem. Então, queridos, nós queremos convidar a sua atenção para pensar em que Pedro olha para Jesus, apontando para ele como uma pedra fundamental, a rocha na qual devemos nos firmar, sob o prejuízo de repente, esquecendo-nos do fundamento, voltarmos a perder toda a construção. Sem a pedra angular, que também era uma pedra de referência, e nós fomos pesquisar isso aí também, a pedra angular era que fazia como um arco em cima de portais. E Pedro usa essa expressão aqui de uma maneira dirigida, de uma maneira proposital, para nos apontar que ele é a entrada, ele é o caminho. Você já enxerga, e é uma pedra diferente, quase como fazendo um arco, uma ponte. Ele é diferente, não é como qualquer outra pedra. Você consegue distingui-lo no meio das demais. E por isso essa expressão aqui é muito importante para a nossa vista. Eu vou pedir para voltar um slide quando a gente vai ver
uma frase que foi separada, por favor, e que nos ajuda a compreender o significado do que ele nos... Pode voltar mais um. Isso. Olha só, o que Abraham Kuyper nos fala a respeito dessa mensagem que vai ser colocada aqui na nossa lição de hoje. Fomos chamados para refletir o caráter daquele que nos chamou, viver de tal modo que o mundo veja em nós o que Deus transforma. Pedras, mas não mortas agora, vivas, dinâmicas, compreendendo o seu tempo, os seus dons e talentos para o benefício dessa construção, que não é estática, diferente do que vão pensar muitos cristãos modernos. A igreja ela é dinâmica, ela está o tempo todo em movimento, ela está o tempo todo se espalhando e se juntando num movimento orgânico, como células que o tempo todo estão se multiplicando e onde há feridas se ajuntam para a recuperação do tecido ou das células que ali morreram e vai o tempo todo se movimentando de maneira orgânica num verdadeiro caos que na realidade tem ordem. Então, curioso pensarmos nessa expressão que ele usa aqui. Então, pode voltar lá para o primeiro ponto para falarmos desse primeiro privilégio. Você vai passando um por um aí. Ó. Primeiro que ele nos diz aqui que Jesus é essa pedra. A igreja de Deus é apontada diversas vezes nas Sagradas Escrituras como casa espiritual. Muitas vezes nós nos referimos a isso. Vamos para a casa do Senhor. Na realidade, não podemos falar em casa sem falar em fundamentos. Eu me lembro de um irmão aqui que frequenta esta igreja, que uma vez nos comunicou, pastor, nós estamos compartilhando de uma alegria muito grande porque houve a oportunidade de adquirirmos um terreno, um município aqui vizinho, e já construímos lá as bases. E tivemos uma oportunidade de ver lá esse terreno com ele. E é interessante, né, como a alegria já era tomada no coração desse irmão. Não tinha nenhuma parede levantada, mas já tinha no terreno fixadas as colunas, o fundamento, a fundação, como nós chamamos. Então, se não há a fundação, se não há a base na casa, não haverá da mesma forma segurança para qualquer edificação, por mais bonita que seja. Mas tem muita gente pensando que vai ser casa, que vai participar da igreja do Senhor, mas com fundamentos de isopor, um fundamento de péssima qualidade. Nós não podemos prescindir ou abrir mão do fundamento, pois Jesus é a pedra. Lá em Efésios capítulo 2, versos de 20 a 22, Paulo vai usar de novo essa figura. Aliás, Paulo vai usar essa figura remontando o que Pedro está usando aqui na sua carta. Ele diz assim, Efésios 2, 20 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja é um edifício, mas precisa estar fundamentada na pedra. E Jesus é a pedra angular, a principal. E cada cristão, por outro lado, é uma pedra que está sendo colocada por ele nessa construção, como uma parede que é levantada. Então, ele aponta primeiro aqui na carta de Pedro que Jesus é essa pedra, mas ele faz uma descrição de quem é Jesus. Com essa metáfora da pedra, Pedro está dizendo e usando diversas referências para nos apontar para essa pedra e o que ela significa. Vamos ver com atenção? A primeira, ele nos diz assim, que ele é a pedra que vive. Não é uma pedra qualquer. Uma pedra, Pedro sabia com toda certeza, apesar de ser um pescador, e agora de almas e não de peixes, mas ele sabia, quando escreve as igrejas da dispersão, aqui na primeira carta de Pedro, que pedras não têm vida. Ele sabia que pedras são elementos da natureza inanimados,
Mas, paradoxalmente, Jesus tem nele próprio a sua vida e dá a sua vida a todo aquele que nele crê. Ele convida, da mesma forma, a mulher samaritana junto ao poço, em Samaria, em João capítulo 4, versos 10 e 11, para que tome da água da vida, a água que ele tem para dar, de cuja fonte não tornará ela a ter sede. Ele também se auto-intitula o pão da vida, como está lá em João capítulo 6, verso 51. Então, o primeiro adjetivo utilizado aqui por Pedro para referir-se a Cristo como pedra é que é uma pedra viva. É uma pedra que não está estática ou morta. Ela tem vida. Ela tem disposição vivificante também. Porque não apenas tem vida, mas também dá a vida. Também é chamado aqui ele de pedra rejeitada pelos homens, como está aí na sequência do que ele vai apresentando. Pedra viva, mas também rejeitada. No verso de número 4, você pode observar. Quando a gente olha para outros textos paralelos, nós vamos entender o que isto significa, mas de cara, nós já temos essa informação muito bem certa ao nosso estudo, ao nosso exame, que Cristo veio para os que eram seus, como nos relata o primeiro capítulo do Evangelho de João, e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os seus irmãos, a sua nação. Mas ele não veio para uma nação de fato, e nunca foi esse o objetivo do Senhor com o seu plano de redenção. Ele veio para o seu povo. Ser um povo é diferente de ser uma nação. Deus não tem, anote isso que eu estou dizendo para você. Deus não tem uma aliança com a nação de Israel. Ele tem uma aliança com o povo de Israel. É diferente. Sabe por quê? Porque isso aí é muito simples de entender. A nação de Israel é um país que tem constituição, que elege seus representantes, agora não elege momentaneamente, porque está em estado de sítio, né? Que tem seus eleitores, que tem os seus regramentos republicanos, assim pensamos. Então, tudo isso não foi estabelecido por Deus. Deus estabeleceu um povo que estende-se para antes de essa nação existir e também se estende para além das suas fronteiras. Pois foi assim que o Senhor projetou que seria. O Israel de Deus estende-se para com a igreja dos eleitos que estão espalhados pela face da terra. Não há uma limitação geográfica dentro da proposta redentora do Senhor para com o seu povo. Ele tem uma aliança com o seu povo, de toda uma nação, aproximadamente 900.000 pessoas que saíram do Egito, num cativeiro de 400 anos e saem peregrinando para Canaã. Quantas chegam a entrar e tomar posse dessa terra da primeira geração? 2, Josué e Calebe. Porque Deus não tem um pacto com a nação, ele tem um pacto com o seu povo. E o povo de Deus, como está lá em 2 Crônicas 7, verso 14, não é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo de Deus, se humilhar e orar e deixar os seus maus caminhos, então ouvirei do céu, sararei suas feridas e darei a eles da sorte, do favor, das minhas bênçãos. Então, observe, o meu povo é quem se humilha, é quem se arrepende, é quem reconhece diante do Senhor a necessidade que temos dele. O seu povo é um povo que anda debaixo da sua aliança. Agora, nações é uma questão geográfica. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque você poderia pensar como é que Deus pode ser rejeitado pelo seu próprio povo. Mas ele não foi rejeitado pelo seu povo, foi rejeitado pela nação. Os seus é um contexto aqui de nação. São os seus irmãos judeus que de forma categórica até hoje rejeitam o Messias. O microfone aqui para o Marcos para fazer uma consideração, um comentário. Enquanto isso, eu convido a sua atenção para o Salmo 118,
no verso 22 e em Atos, capítulo 4, verso 11. No Salmo 118, verso 22, que nos complementa essa ideia, e Atos, capítulo 4, verso 11. Olha só o que nos diz, Salmo 118, verso de número 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, referindo-se aqui diretamente a essa rejeição da pedra principal, e foi exatamente ela que foi rejeitada, desprezada pelo povo. Então, em Atos capítulo 4, verso 11, também nos é repetida esta menção. Atos capítulo 4, verso de número 11, que diz assim: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E no verso 12: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pode falar, Marcos. Uma coisa que chama bastante atenção, que o pastor comentou, essa questão do discernimento entre o Israel geográfico e o Israel espiritual, né? E a gente vê que na igreja, principalmente na evangélica, né? Igrejas protestantes que há por aí, as pessoas têm uma grande concepção equivocada sobre isso, né? Que eles querem não, que a gente tem que se engajar politicamente, ideologicamente. Bota a bandeira de Israel. Isso, entendeu? Tem que colocar a bandeira aqui, que é o povo de Deus. E aí, né? E aí a gente vê que é um grande equívoco, né? E aí é o que eu tem essa constatação, né? E aí fica aquela interrogação, né? Eu gostaria, né, que o pastor desse esse panorama de uma, como é que fala, uma posição mais privilegiada, né, de estudo, de análise, do que pode ser o que é o causador desse efeito, né, nas pessoas, porque a gente vê que isso é muito forte, uma coisa que às vezes a gente parece estar ganhando mais força do que perdendo, né? E aí fica essa reflexão. Bom, isso aí acontece também, Marcos, obrigado pela pergunta, muito pertinente. Isso acontece principalmente pela falta de esclarecimento correto das Escrituras, por um envolvimento mais emocional do que esclarecedor e profundo do que é o plano de redenção. Coisas básicas vão se perdendo. As pessoas sabem o que é milagre, as pessoas sabem com uma certa facilidade sobre dons espirituais. As pessoas sabem muito também em determinadas igrejas sobre batalha espiritual, né? Porque foram capacitadas ao longo dos anos a respeito de temas que não trazem para elas conforto, significância ou relevância para a fé que professam. Coisas simples, por exemplo, você vai sentar com alguém para falar sobre o plano da redenção, sobre cosmovisão. As pessoas não compreendem muito bem, por exemplo, que houve uma criação e dessa criação, com a decisão de desobediência dos nossos primeiros pais, houve a queda, e essa queda teve uma interferência direta em todas as relações, na natureza e tudo ao nosso redor de uma maneira integral. Foi toda a natureza afetada pela queda, pelo pecado. Mas dessa queda, a resposta de Deus para isso, já antecipada antes da fundação do mundo, era redimir a criação. A partir disso, ele manda Cristo, com a redenção, com a perfeita substituição ou satisfação das exigências divinas em face do pecado dos eleitos, dos pecados dos eleitos. E diante dessa redenção, a gente caminha para completar todo esse projeto, que é o que nós chamamos de consumação. Agora, sem entender isso, e aí entra um ponto importante, que aí, para ser bem breve e responder o que o irmão nos colocou, é importante que nos engloba nesse pensamento sobre igreja do tempo atual. Se preocupa muito mais com o aqui e agora
do que com a eternidade. Como nunca antes, a igreja tem cedido, não esta, mas a igreja brasileira e mundial tem cedido, são com raras exceções, o lugar de falar da salvação, de pecado, de falar de santidade, de falar de pureza, de falar de ética, para falar sobre coisas do dia a dia, corriqueiras, triviais, eu diria até mesmo fúteis. E as pessoas estão preocupadas com anjos e demônios, com guerra de Israel e não têm se esforçado ou se desafiado com a vida do dia a dia, com os desafios do cristianismo prático que precisamos ter. Isso é uma coisa. A segunda coisa que leva muitas pessoas a ter esse sentimento exacerbado pela nação de Israel, eu diria que também tem a ver com a sua escatologia. O tipo de escatologia que nós ostentamos, em sua grande maioria, embora não seja uma condição fechada, no meio reformado, é amilenista. Ou seja, entendemos o simbolismo do milênio, no contexto do Apocalipse, de outros textos que nos referenciam a isso, como sendo inaugurado ao momento em que o Senhor Jesus é assunto aos céus e até o seu retorno. Então não é um milênio literal, mas quando a gente tem uma compreensão extremamente literal, e que eu diria até judaizante, olha só como é que vai juntando. Se eu tenho um olhar muito judaizante, literalista, das profecias a respeito escatológicas, a respeito do fim de todas as coisas, sobre juízo, sobre tribulação, sobre a segunda volta, a segunda vinda de Cristo, então eu vou compreender que essa nação, esse trono, vai ser em Jerusalém terreno. E aí minha compreensão fica muito voltada para quem Israel é, porque tem um significado na minha compreensão, eu diria equivocada, sobre como vai se desenrolar o fim de todas as coisas. Deu para entender? Então, por isso, se volta muita atenção, porque não é tão relevante assim, se eu tenho um tipo de compreensão escatológica que é literalista. Sobretudo os dispensacionalistas, ou também até os pós-milenistas pensariam também, até certo ponto, sobre essa relevância. Então, também vai por aí. Mas eu diria que principalmente a primeira razão, tá, Marcos, que é a questão de falta de esclarecimento. Então, essa pedra rejeitada, mas ele também chama de pedra eleita. Ele foi rejeitado pelos seus, mas ele foi eleito pelo Senhor. Pedro sempre pregou em diferentes episódios esse contraste entre rejeição e eleição de Jesus, como alguns textos de Atos 2, 22 e 36, Atos 3, de 13 a 15, 4, 10 e 11, 10, de 39 a 42. Por quê? Muito embora você possa pensar, bom, Deus não conseguiu convencer o seu próprio povo, entre aspas, a nação de Israel, as autoridades religiosas que a compunham, sobre o caráter messiânico de Jesus. Então ele falhou no projeto. Mas ele não falhou, porque Deus o havia eleito. Na Trindade, o Filho já havia sido escolhido e sacrificado antes da fundação do mundo, como nos diz lá em Apocalipse. Então, o erro, a rejeição de Israel era mais um evento de um plano que já estava definido. Os sacerdotes e fariseus não tinham, como não tiveram mesmo, o condão ou a possibilidade de interromper o plano de Deus e como ele devia ser levado à execução. Cristo é o eleito de Deus. E por isso, Pedro nos apresenta, mais uma vez, aqui no verso de número 4, esse contraste. Rejeitado pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Essas duas coisas coexistem. Veja comigo o que esse mesmo apóstolo Pedro vai dizer quando prega no Pentecostes, em Atos capítulo 2, no verso de 35, de 22 até 36. Veja só comigo, Atos capítulo de número 2, nos versos de 22 até 36. Ele vai fazer esse contraste também da rejeição e da soberania de Deus. Olha só, de 22 a 24 apenas já está bom. Ó, varões israelitas, atendei a estas palavras.
Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Veja só, dois elementos contrastantes. Se é presciência, se é determinação de Deus que fosse acontecer assim, como pode então Pedro responsabilizar os israelitas? Vós o crucificaste por mão de iníquos. Ué, mas não foi Deus que determinou? Como foi que eu que fiz isso? É porque a soberania de Deus não vai elidir ou não vai tirar a nossa responsabilidade diante das nossas decisões. Como que isso acontece? É um mistério. Mas eu posso garantir a você, e a Bíblia pode garantir a você, que nós seremos responsabilizados por todas as nossas condutas, pensamentos, atitudes, ações e omissões. E, ao mesmo tempo em que isso é verdade, também é verdade que nós não faremos nada, nem mesmo um passo para um lado ou outro, sem que fosse a vontade de Deus e sem que ela se concretize através de nós. Mas por quê, pastor? Eu não consigo entender. Eu também não. Se você conseguir, me explica. A gente tem essa realidade diante de nós que é um contraste, mas por que é difícil entender? Eu diria até, muitas vezes, impossível. Porque nós não temos a mente de Deus, não conseguimos compreender o porquê. Porque a mente dele, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Os seus caminhos são outros. Para cumprir a sua vontade, ele vai lançar mão de todas as circunstâncias que muitas vezes, moralmente, nós não vamos aceitar ou compreender, mas ele faz isso sem nenhum arranhão na sua santidade, justiça e retidão. Então, para os homens, a pedra é rejeitada, mas para Deus é eleita e preciosa. E isso é um contraste que a gente já vai ver que diz respeito também a nós. E além de eleita, ele chama essa pedra também de preciosa. A palavra preciosa fala de um valor inigualável. Aplica-se também à fé que devemos ter, que conforme Pedro nos fala nesse mesmo, aliás, no capítulo anterior, capítulo 1, verso 7, essa fé é preciosa. Por quê? E nós vimos isso lá quando falamos dessa fé preciosa. Veja comigo, em 1 Pedro 1, 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé é preciosa porque está fundamentada em um Cristo que é pedra preciosa. Se ele é pedra eleita e preciosa, a nossa fé nele terá como resultado a mesma característica. Se Cristo é o eleito de Deus, o seu sangue também é referido no capítulo 1, verso 19, como precioso. No capítulo 1, verso 4 da segunda carta, ele vai dizer que as suas promessas são também preciosas. E o próprio Cristo, por si só, no verso 7 do capítulo 2, é precioso. Por isso, embora seja um material bruto, veja só, a pedra, a rocha, ali lapidada e usada para construções, esse tipo de pedra que Pedro está referindo-se aqui. E olha que curioso, né? Também com o próprio nome dele, dado por Cristo lá em Mateus 16, quando deixa-se de se chamar Simão para se chamar Petros, não é? Ou Cefas, né, no grego, né? Pedro, uma pedra, uma rocha, e referindo-se à confissão que ele faz de ser ele o Cristo, filho do Deus vivo. Então, essa pedra, embora rústica, aparentemente sem valor, Pedro aqui a chama de preciosa. Também chama essa pedra de angular. E eu já falei um pouquinho sobre essa pedra, aquela que era colocada na fundação de uma construção. A expressão angular significa cabeça do ângulo. Isso é a pedra fundamental, principal
de uma construção que dá a chancela, o selo da sua segurança. Meus irmãos, a igreja pode ter, e Pedro está buscando dizer isso aqui a eles. Veja, vocês estão sendo perseguidos, suas casas estão sendo assaltadas pelos perseguidores daqueles que servem a Cristo. Muitos de vocês sequer podem estar desfrutando de liberdade, de paz. Mas eu quero dizer a vocês que com Cristo tudo isso tem um significado e vale a pena. Mas sem Ele, mesmo o maior luxo que você possa ostentar, vai estar fadado ao fracasso. Porque Ele é a pedra principal, Ele é a pedra angular. Não pode ser negociado, você não pode construir a casa sem a fundação, sem o baldame ali, a construção, de maneira que traga segurança para a edificação que você está a fazer. Mas ele também chama finalmente essa pedra de tropeço. Pastor, como assim? Está falando só coisa boa. É pedra eleita, preciosa, pedra angular. E a pedra de tropeço também? Sim. Jesus muitas vezes contrastava com os seus discípulos essa mensagem, dizendo a eles que ele não veio para unir, mas para dividir. Quando o Filho do Homem vier, diz ele, estarão dois no campo, um irá e o outro ficará. As famílias muitas vezes enfrentarão também essa dissensão por conta da fé que professam. E não necessariamente isso aqui foi o objetivo de Cristo, com a fé que nos dá graciosamente, mas é um resultado da consciência que é individual. Por mais que eu queira, por mais que eu ore, por mais que eu me esforce e pregue, e me envolva e transmita com fidelidade, eu não tenho o poder de salvar a minha esposa. Você, esposa, não tem o poder de salvar seu esposo se Cristo não o comprou com seu sangue. Vai ser uma vida toda intentando o que não está nas suas mãos para ser feito, porque o poder não está em nós. Agora, nós temos essa responsabilidade de apresentar a Cristo, mas somente Ele terá o poder para convencer o pecador do seu pecado de maneira irresistível. Por isso ele é pedra de tropeço, porque de certa forma as verdades que ele nos exige viver, o caminho que ele nos pavimenta para percorrermos, causa embaraço, causa ofensa, causa dor para aqueles que se recusam a nele crer. A figura da pedra lembra o julgamento de Deus sobre aqueles que rejeitam a Jesus, como está lá em Lucas 20, 18. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Fala de esmagamento mesmo, de extinção da existência. Cristo é pedra de vergonha para os incrédulos. Para nós, isso aqui não tem muita relevância para os que creem. Agora, para os que não creem, nós precisamos lembrar que o servo sofredor, a ovelha muda perante os seus tosqueadores, o cordeiro imolado na cruz do Calvário, não o veremos mais. A próxima vez que ele vier, ele já não virá mais assim, virá para julgar, virá para condenação dos que não creem. Por isso, a última trombeta tocada, ela nos convida ao arrependimento com urgência. Porque, de fato, quando são as 7, né? Quando a sexta tocar, já está avisando que quando tocar a próxima, acabou o tempo. Tocou o alarme, fechou a janela. E aí não tem. Pastor, mas eu vi naquele filme, Deixados para Trás, olha lá, Marcos, a dificuldade da compreensão errada sobre a escatologia. Que ainda aí Jesus vai levar a igreja secretamente, e aí vai começar a grande tribulação, e aí é nesse tempo que ainda vai ter um teste final, uma segunda chance. Aí quem não creu ainda... Não está na Bíblia. Está no filme. Está no cinema. Não tem repescagem.
né? Não tem série B não tem. Não tem depois o acesso, rebaixamento, não. É agora o tempo do arrependimento. Porque nós já estamos no curso da grande tribulação. E esse tempo é abreviado, como diz o próprio Cristo no Sermão Escatológico em Mateus 24, porque se não fosse, nem mesmo os eleitos chegariam até o fim dele. Então, para os que não creem, queridos, o terror estará diante de seus olhos. Naquele dia, diz Cristo, haverá choro e ranger de dentes. A pedra que para nós é referência, objeto de admiração, fundamento da nossa fé, onde nós firmamos os pés para a caminhada, para o mundo será destruição, porque ele não voltará mais como cordeiro, ele voltará agora como juiz. Mas o texto nos diz também, queridos, que os crentes são pedras vivas, e alguns detalhes importantes nos são apresentados sobre isso. O foco de Pedro aqui é o culto e a adoração. Pastor, mas ele não falou nada aqui de liturgia? Sim, e eu não estou falando mesmo, estou falando de culto. Culto não é encontro, isso aqui é culto público. Mas culto é adoração viva, que não começa no templo e nem termina nele. Pelo contrário, o culto na vida de um crente é a vida dele. Vamos ver o que nos diz Romanos, capítulo de número 12, nos versos de número 1 até o verso número 2. Vou pedir para nossa irmã Juliana ler para a gente. O microfone vai chegar para ela. Romanos 12, 1 e 2. Juliana Jodelli. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis ao vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto, queridos, não é uma liturgia. A liturgia diz respeito à adoração pública do povo de Deus. E, de fato, ela não pode ser desprezada, pois Deus diz-nos nas Escrituras como Ele quer ser adorado. Muito bem, mas se eu resumo o culto a um encontro de frequência semanal que eu tenho com os meus irmãos, eu não estou obedecendo, ou compreendendo, ou vivendo o que Paulo me exige aqui, da parte do Espírito Santo que o inspirou a escrever isto, quando nos fala que culto é sacrifício. Aliás, já no contexto do Antigo Testamento, no rito cerimonial, culto era o animal sendo levado para o tabernáculo, depois, com a construção do templo, para Jerusalém, para lá ser imolado como oferta pelos pecados do povo e do próprio sacerdote. Então, o sacrifício, a renúncia, a morte, de uma maneira até curiosa, estava sempre ligada ao que significava culto. Mas, ao mesmo tempo, era vida, era alegria. Mas como, pastor? Que coisa estranha de se dizer. Aonde há morte, há também júbilo. Porque no culto tinha música, lá no tabernáculo, com os músicos chamados lá de Asaf e comissionados pelas escalas por Davi, quando organizou a adoração no contexto do tabernáculo e que depois foi transferido para o templo. Como assim, diante da morte, sangue derramado, uma festa meio estranha? Mas sim, eu costumo sempre repetir isso para que fique bem internalizado. Qual é o salário do pecado, meus irmãos? Vamos ver todos juntos. Morte. A morte de quem? Quem tem que morrer quando peca? É o pecador, não é? Mas quem é que morria? O animal. A festa não era por causa da morte, era por causa da misericórdia. Não, pastor, mas lá no Antigo Testamento era um Deus terrível. Será? Quem tinha que morrer era o camarada. Quem morria era o
A ovelha era o cordeiro, eram os touros, os bodes. O que tem a ver o animal? O que o animal fez para merecer aquilo? É porque nunca Deus os perdoou porque um animal foi morto. Não tem sentido, o animal não fez nada. Sempre o povo foi perdoado porque Deus deles se compadeceu. Porque ele tinha misericórdia. Se a gente olha para o culto do Antigo Testamento e não vê misericórdia, a gente está vendo errado. E aquilo era um apontamento para o que haveria de ser. Repetitivo para mostrar a falibilidade daquela cerimônia, mas para que apontasse e ficasse bem entendido. Nem assim deu certo, né? Mas porque não era para dar mesmo, no contexto de o povo como um todo, nação, aquela história, compreender que tudo aquilo ali era um exercício. Olha, era para você morrer, alguém vai morrer no seu lugar. Até que veio quem ia morrer definitivamente pelos pecados dos eleitos. E eles não o reconheceram, porque não tinham que reconhecer, pois a salvação já estava projetada para ser franqueada aos gentios, dos quais nos incluímos. Então, os crentes são pedras vivas nesse sentido de adoração, de culto. Mas olha só, ele vai falando e apresentando esse contraste entre o culto cerimonial e o culto da nova aliança, chamando-nos nos versos 4 e 5 para isso. Veja, no verso 5, sobretudo, voltando lá para 1 Pedro 2, ele vai nos dizer o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós vemos aí é o culto como união. O culto é fruto da união entre Cristo e o crente, ou entre o crente e Cristo. Essa expressão aqui do verso 5 também, vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados, nos convida a compreendermos, queridos, a partir do verso 4, quando ele nos diz, chegando-vos para ele, essa reunião indica que houve aproximação. Ele abriu um novo e vivo caminho com o seu sacrifício. E por isso nós temos a rota liberada para acessar a sua graça. Não porque tenhamos feito nada para abrir esse caminho, mas porque ele já deixou a estrada desimpedida. Se ele, sendo Cristo, é pedra viva, os que estão nele naturalmente não podem ser pedras inúteis ou mortas. São pedras que vivem. São pedras também que desfrutam e destilam, demonstram, como consequência direta dessa união com Ele, quem Ele é. Se Ele é cheio de misericórdia, seremos também bons perdoadores. Se Ele é justo em degraus mais altos que você possa imaginar, de critério, de retidão, nós também buscaremos a justiça nas nossas atitudes e comportamentos. Se Ele é santo e totalmente santo, nós também nos esforçaremos para fugir do pecado e das tentações e para vivermos uma vida digna e decente diante do Senhor. Se Jesus é a pedra viva, os que estão nele são como pedras que vivem, e a vida que existe em Cristo também existe nos crentes por meio de uma união mística, não mística de esotérica, mas mística de espiritual. Ele se une espiritualmente a nós quando nos regenera por ocasião da conversão. E sendo convertidos agora, habitando o nosso coração, Ele não nos permite mais pisarmos aqui ou ali sem pensarmos o que Ele faria em nosso lugar, porque estamos representando nos lugares que frequentamos, nas conversas que temos, para onde fixamos o nosso olhar, aonde temos colocado o nosso coração, nossos sonhos e projetos, com quem nós temos nos relacionado, como temos cuidado das prioridades na nossa vida, tudo passando pelo que Ele faria em nosso lugar. Porque a igreja e o culto que ela oferece é um resultado da união que ela tem com o seu Senhor.
E como no texto que a Juliana leu para a gente, culto vai para além da liturgia. Culto é sacrifício. Pastor, como é que eu estou cultuando a Deus? O que você tem sacrificado? O que você tem renunciado? O que você tem deixado para trás? E esse sacrifício não é um sacrifício qualquer. Ele tem que ser vivo. Ele tem que ser santo. E ele tem que ser agradável. Para quem? Para Deus. Não tem essa de acabou o culto. Olha, pastor, não gostei do culto. Poxa, mas não era para você gostar mesmo, não. É para Deus. O culto é para Ele. O culto não é voltado para o homem. Eu digo por essa igreja, pelo menos. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Em segundo lugar, a igreja é vista como casa. É pedra viva, porque é casa espiritual. Em contraste com o templo do Antigo Testamento, que era estático e estava num lugar e apenas em um lugar. Sobre Jesus, que é a pedra angular, a principal, Deus vai edificando. Essa é a referência que Pedro está usando. Mas essas pedras não são mortas, que podem ser derribadas. É por isso que Jesus, quando chega em Jerusalém, depois de percorrer em todas aquelas periferias e cidades empoeiradas e com gente simples, comendo na casa de pecadores, de publicanos e de sacerdotes e curando, expulsando e libertando pessoas do cativeiro de opressões malignas. Quando ele volta para Jerusalém, uma das primeiras coisas, não a primeira, mas uma das primeiras coisas que ele ressalta para a casta religiosa judaica é: vede esse templo, não restará dele pedra sobre pedra, mas em verdade vos digo que em 3 dias eu reedificarei e a glória será ainda maior. Porque fala ele da igreja. E fala ele, obviamente, também da sua obra e da ressurreição. Por isso aponta para 3 dias. Mas é apontando diretamente para o fato de que a igreja está alicerçada na sua mensagem, na fé que está baseada nele. E por isso, muito embora foi gravemente perseguida e duramente confrontada ao longo dos séculos, esteve de pé em todos os momentos. E passou para além do tempo, remanescendo ainda nos dias de hoje. Então, casa espiritual não é mais casa terrena. Deus vai colocando pedras individuais que são pessoas convertidas, e a casa de Deus, num contexto amplo e espiritual, vai sendo construída na história, porque a igreja é o único empreendimento na história que tem evoluído ainda para atingir o seu nível máximo, que só será completado na eternidade. Todas as outras instituições experimentam o que nós chamamos de altos e baixos, experimentam seus avanços e também seus declínios, e poderão, em muitas vezes, até mesmo sumirem, serem extintas. Acontece. Entretanto, a igreja, ela, por mais combatida que tenha sido ao longo dos anos, ela ainda permanece de pé e ainda caminha para o seu degrau máximo de evolução, conforme a vontade de Deus. A pedra viva também fala-nos sobre o sacerdócio dos crentes. Os crentes são vistos aqui como sacerdotes. É uma honra o fato de que Deus não apenas nos consagrou como habitação dele, como templos vivos de Deus, mas ele também nos faz sacerdotes. Quem disse isso foi Calvino. O adjetivo santo qualifica a natureza desse sacerdócio, que não é ainda perfeito. Mas santo não fala apenas, santidade não fala de perfeição, fala de consagração. Os objetos usados no tabernáculo, o candelabro, a arca da aliança, o santo dos santos, as cortinas, tudo isso não era santo por si só, é um objeto. Foi um pecador que, chamado por Deus no conhecimento artesão, construiu, fez, costurou, ali preparou para um uso consagrado. Mas o objeto por si só é terreno, vai virar pó. Não existe mais nenhum fio ainda de cortina lá do tabernáculo de
do povo de Israel no tempo das suas peregrinações no deserto, depois com Davi. Não existem objetos ainda, pois foram também, ao longo da história, muitas vezes vilipendiados pelos invasores do reino de Israel e depois de Judá. Então, não tem mais objetos que a gente diz, não, essa taça que era usada lá no templo de Salomão, não tem mais nenhum único pó que sobrou daquilo, porque o objeto em si não é sagrado. Por isso, consagração não é perfeição, santidade da essência do que é o que é santo. Nós, da mesma forma, nós não somos santos pelo que nós somos. Nós somos santos porque fomos consagrados pelo Senhor, separados por Ele. E no final das contas, santidade tem como significado principal relacionado à igreja, separação. Nós fomos separados do mundo para vivermos diferentes, para que a nossa vida tenha, como aqueles utensílios sagrados, um uso diferenciado. Mas ainda somos pecadores e ainda somos santos, porque Ele nos separou para vivermos para Ele. Trata-se de uma doutrina bíblica e que nos coloca, meus irmãos, fora de um clericalismo romano que se sustentou e ainda se sustenta numa determinada igreja, onde, inclusive, algumas que se dizem evangélicas têm se conduzido nesse pensamento vão e errado. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque a sua oração tem mais poder. E tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que só vai ter bênção na sua casa, na sua profissão, se um sacerdote for lá e for um intermediador entre ele e Deus. Quando o caminho foi aberto pelo sumo sacerdote, aquele da ordem de Melquisedeque, que não tem origem e não terá fim. O alfa e o ômega, Cristo, o Filho de Deus, nos legou com o seu sacrifício a oferta agradável aos olhos de Deus para satisfazer a ira do Senhor em face do nosso pecado e construir uma indestrutível ponte de acesso para com o Senhor, de forma que não há mais a necessidade de mediação humana, como havia na figura sacerdotal. O sacerdócio agora é universal. Nós todos fomos feitos sacerdotes, ungidos pelo Espírito do Senhor para a adoração, para a obra missionária, para viver a Cristo de maneira completa. Todo crente é um sacerdote e tem o privilégio de entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus. Vamos ver o que nos diz lá em Hebreus capítulo 10, nos versos 19 a 25, que o nosso irmão Jonatas Paulino vai ler para a gente. Hebreus capítulo 10, 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximando-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar,
pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então devemos ter intrepidez, aqui é coragem. Coragem para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Cristo nos abriu para que fôssemos feitos sacerdotes, todos nós. Os sacrifícios também oferecidos podem ser compreendidos como substituição dos sacrifícios cerimoniais. John MacArthur diz que sacrifícios espirituais significam obras que são feitas para honrar a Deus por causa de Cristo, sob a direção do Espírito Santo e a orientação da palavra de Deus. Quais são os sacrifícios espirituais ordenados no Novo Testamento, na Nova Aliança, no povo do caminho? É o nosso culto racional, oferta total de nossas vidas, o louvor confessional, como nos diz Hebreus 13:15, não é? Meu louvor é fruto, o louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. E isso é o nosso culto, esse é o nosso sacrifício de louvor, que é usado lá pelo autor aos Hebreus. A prática do bem, a mútua cooperação, a oração, o anúncio do Evangelho, o anúncio de Cristo para as pessoas. Romanos 15:16, o amor altruísta, ou seja, olhando mais o interesse do outro do que o nosso próprio. Todos esses são alguns, mas não todos, formas de nós consagrarmos nossa vida. Ontem estávamos aqui e passamos uma manhã aqui, é verdade, cansativa, mas muito recompensadora, na ação social que essa igreja realizou, atendendo toda uma comunidade, dispondo do seu tempo. Veja, em pleno mês de julho, onde você poderia estar comprometido aí no balneário, ou viajando, ou fazendo qualquer outro, cumprindo com qualquer outro compromisso pessoal. Você estava aqui porque decidiu estar aqui. E porque foi movido pelo Senhor a renunciar parte do seu tempo para consagrar a Ele. E os sacrifícios, queridos, de adoração, como estes citados, que não é entregar o carro ou o dinheiro, como algumas igrejas defendem, é entregarmos nossas vidas a Ele. Esses sacrifícios precisam ser agradáveis a Deus. E para serem agradáveis a Deus, precisam ser teocêntricos. Por que tem muita igreja aí que de fato as pessoas sacrificam, mas não nesse viés espiritual? Deixa lá a escritura da casa para a igreja hipotecar e passar para o seu nome. Deixa a chave do carro, né, numa tal fogueira lá que é um voto de prosperidade que as pessoas fazem e não muda nada na vida das pessoas. Por quê? Porque não são sacrifícios agradáveis. Sacrifício que a gente leu lá com a Juliana em Romanos 12 é vivo, santo e agradável. Deus não quer o teu carro, Deus não quer a tua casa, Deus não quer a escritura de um bem, nem a conta da tua poupança. Deus quer a sua vida. E é óbvio que a nossa vida como um todo engloba também as nossas finanças. Mas não é por isso que você vai agir de maneira imotivada, objetivando com o sacrifício se favorecer e não glorificar o nome do Senhor. Por isso o sacrifício precisa ser teocêntrico, agradável a quem receberá o sacrifício. O Senhor vai se agradar do que você está oferecendo a Ele? Muitas vezes o teu tempo vai ser muito mais valioso para a sua obra do que muitos bens que você possa ofertar. Muitas vezes a assistência que você oferta para gente que precisa dentro da família da fé vai ser muito mais valioso do que qualquer dinheiro. Por quê? Porque o sacrifício tem que ser voltado a Ele, tem que ser teocêntrico, tem que ser agradável ao Senhor. Esses sacrifícios só podem ser oferecidos a Ele, mas muitas vezes estamos oferecendo sacrifícios para nós mesmos e usando o nome de Jesus para isso. Mas na realidade, nada comunicando a seu próprio respeito.
Em segundo lugar, meus irmãos, além do privilégio da adoração, o apóstolo Pedro ele nos fala aqui nos versos 9 e 10, para encerrar, sobre o privilégio de proclamar o evangelho. Vamos ver o que ele nos diz nos versos 9 e 10. Ele nos diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E aqui ele está respondendo duas perguntas para nós. Recentemente, no segundo domingo do mês de junho, que foi um mês especial, mês passado, aqui onde comemoramos o aniversário da IPA, nós falamos sobre esse texto exatamente aqui. Quem vai lembrar, está lá no canal da IPA no YouTube. Falamos sobre a identidade viva do que é ser igreja, usando esse texto, versos 9 e 10 de 1 Pedro, capítulo 2. Então nós vemos aqui nos versos 9 e 10 duas perguntas sendo respondidas. Primeiro, quem nós somos. Segundo, para que nós existimos. Quando ele fala quem nós somos, Pedro já tinha nos dito no verso 4 que somos pessoas que nos aproximamos e ficamos em Cristo. Ele já nos chamou aqui nesse mesmo capítulo, nos versos anteriores, de casa espiritual. Já nos chamou de sacerdócio santo. Ele disse que nós somos os únicos que jamais seremos envergonhados, porque cremos e nos baseamos na pedra fundamental. Ele nos chama de agora de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, pessoas que são chamadas das trevas para a luz, povo que foi alcançado pela misericórdia de Deus. E ele usa conceitos que eram muito próprios para esse povo da dispersão, conceitos que remontam a quesitos que acompanhavam a antiga aliança, o Antigo Testamento, para descrever a igreja. Como nós vamos ver, a primeira que ele utiliza, ele nos chama de raça eleita. Quando ele fala de raça eleita, tá? Ele vai nos montar, vai nos levar lá para Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 e 8, que eu vou pedir para o nosso irmão, presbítero Paulo Dias, ler para a gente. Deuteronômio 7, versos 6 e 8. E aí já deixa pronto aí também nosso irmão Hugo Santos, vai ler para a gente Êxodo 19, 5 e 6. Vamos ler Deuteronômio 7, 6 e 8. E tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos de qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Então Deus escolheu um povo, ele elegeu. É uma raça, é uma cidadania eleita. Ele escolheu. E nós somos. Não é Israel nação, é o Israel povo. E nós somos Israel de Deus. A igreja é Israel de Deus. Como também os patriarcas eram, como também Davi o foi, como também cada genuíno escolhido do Senhor ao longo da história foi. Isso nós vemos também no contexto do Novo Testamento, antes do texto de Êxodo, para falar sobre o sacerdócio, em João capítulo 15, no verso 16, quando Jesus fala aos seus discípulos sobre essa eleição, sobre essa escolha que faz para com os seus discípulos. Em João 15, verso 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nós somos raça eleita, nós somos um povo escolhido. Mas somos também, queridos, diz aqui Pedro, sacerdócio real.
Assim como Israel, a igreja é um reino de sacerdotes que serve ao Pai na esfera do reino espiritual. Vamos ler com Hugo, Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha só que interessante, né? Esse povo que estava vindo com todas as suas marcas de um Egito, que era um povo politeísta, um povo com outra cultura, ele é agora separado, consagrado pelo Senhor. E Deus, aqui no texto que nós lemos em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, ele já estende para eles como promessa a constituição de um reino de sacerdotes. Em todos os reinos vizinhos, entende comigo o contexto disso aqui. Ele está falando para um povo que acabou de sair do Egito. Lá no Egito, por exemplo, a corte de Faraó tinha um sacerdote. Todos os outros povos tinham sacerdotes. Mas isso era uma função de Estado, embora religiosa. E aqui Deus está falando para esse povo, embora tivesse a figura do sumo sacerdote, que era Arão, mas ele está dizendo aqui, eu vou constituir vocês um reino de sacerdotes. Todos vocês serão ofertantes. Isso ainda não ia se cumprir aqui, mas a partir de Cristo, que nos constituiu reino e sacerdócio. Somos nação escolhida, somos também sacerdotes. Aonde isso vai se identificar na sua expressão máxima? Apocalipse, capítulo 1, verso 6 e capítulo 5, verso 10. Veja comigo, Apocalipse, capítulo 1, verso de número 6. Quando João tem o vislumbre da parte de Cristo, das últimas coisas, ele também vai referir a nós assim, capítulo 5 e 6, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E no capítulo 5, verso número 10 de Apocalipse, ele vai repetir: e o nosso Deus, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, porque agora, habilitados pela obra de Cristo, nós não vamos levar para alguém, para esse alguém levar para Deus a nossa oferta, pois o nosso culto racional, o nosso sacrifício pessoal, a nossa rendição integral diante do Senhor é uma oferta nossa para com o Senhor. Então, de maneira essencial, todos os crentes genuinamente são feitos sacerdotes, porque ofertam com a sua própria vida o culto que o Senhor requer de nós, que não é liturgia, é sacrifício, é vida transbordante, orgânica, verdadeira e profunda. Todos nós, sacerdócio real. Ele nos chama também de nação santa. Além de uma nação eleita, um povo escolhido, nós somos também um povo consagrado. Assim como Israel foi o povo separado por Deus, a igreja é formada por cidadãos santos. Por isso, a gente, sobretudo como tem essa transição do catolicismo para o protestantismo, nós vamos ter uma certa repulsa com essa palavra, não é verdade? Muita gente caminha assim, não, santo é na igreja romana. Santo é resquício de romanismo. Não. Adoração de imagens, sim. A reforma cuidou de tirar esse elemento do contexto do culto cristão, porque a Bíblia não nos autoriza a incluí-lo. Mas os santos sempre estiveram. A palavra de Deus é recheada de apresentação do povo como sendo um povo consagrado, separado, portanto santo. E
E eu já disse a vocês e repito de novo. Só hoje já falei umas 3 vezes isso. Mas o que é bom a gente tem que repetir. Santidade não é perfeição. Santidade é separação. A característica do santo não é não errar. A característica do santo é o comportamento dele, a reação que ele tem em face do erro. O ímpio, ele se alegra nos seus desvios. O santo, ele se arrepende e foge, tenta escapar das tentações a todo custo. Vamos ver o que nos diz Efésios capítulo 2, verso 19, com o nosso irmão Marbson Velasco, e Filipenses 3, 20. Vamos ler também logo em seguida. Efésios capítulo 2, verso 19. Efésios capítulo 2, verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Fazer parte do povo de Deus nos torna automaticamente santos, mas fazer parte não é estar no rol de membro da igreja, é estar com o nome no livro da vida, que é diferente. Vamos ver também em Filipenses, eu convido a sua atenção para esse texto também, capítulo de número 3, no verso número 20. Filipenses capítulo 3, verso de número 20, e que nos fala assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania, por isso somos uma nação santa, ela é confundida com o lugar para onde iremos. No direito brasileiro e internacional, existem diversos critérios que são adotados para a conferência de cidadania ou da naturalidade. Eu não vou fazer aqui uma aula de direito internacional para vocês, mas, por exemplo, um dos critérios é o critério da territorialidade. O lugar onde nasce a pessoa vai ser também o lugar onde ela vai ostentar aquela nacionalidade. Mas nem todos os países adotam esse critério. Por exemplo, existem países que, se eu vou com a minha esposa para aquele país, e eu sou brasileiro, minha esposa é brasileira, e o nosso filho nasce naquele país, eles consideram que essa criança é brasileira. Esse é um critério que nós usamos também no Brasil, que é o critério da consanguinidade. Então, não necessariamente o lugar onde nasce faz daquela pessoa um cidadão daquele lugar, mas também tem que se ver a sua ascendência, quem são seus pais. E aqui, queridos, no contexto bíblico, no contexto espiritual, o critério que vai ser usado para definir a nossa cidadania, ele é duplo. Ele é territorial porque nós somos terrenos, nós somos falhos, nós temos a nossa natureza firmada parcialmente aqui. Mas, como forasteiros e peregrinos, é também uma definição, um fator que define a tua nacionalidade espiritual, a consanguinidade. E aí eu pergunto a você, quem é o seu pai? O nosso pai chama para nós o direito de também, pelo filho, e feitos seus irmãos, membros da sua casa, sermos também cidadãos de onde nunca nem pisamos o pé, entre aspas, pois já estamos no seu reino, constituídos, como vimos aqui, reis e sacerdotes, mas entendendo que a cidadania que nos define não é do território, mas sim da consanguinidade, isto é, de Cristo. O sangue dele nos sela a cidadania do céu. E, finalmente, ele ainda respondendo quem nós somos, fala que somos povo de Deus. Assim como Israel era o povo exclusivo de Deus, o povo dele, dentre muitas nações, a igreja é povo de propriedade exclusiva de Deus, comprada pelo sangue do Cordeiro, o seu Filho. Jesus chama a igreja de minha igreja, lá em Mateus 16, 18, quando diz, sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja. A igreja é dele. Jesus chama a igreja de minha, chama os cristãos, como está lá em João capítulo 10, que é um dos textos preferidos meus do Evangelho de João, e fala a ele do seu pastoreio e do rebanho
das ovelhas que ouvem sua voz e o seguem, das ovelhas que não podem ser arrebatadas do seu aprisco, porque foram compradas por ele, pertencem a ele. E aqui ele chama as ovelhas, os cristãos, de minhas ovelhas. São pertença dele, propriedade dele. A principal lição que Pedro quer nos ensinar aqui, queridos, é que há uma continuidade do Israel do Antigo Testamento e da igreja. Deus só tem um povo na história. Se alguém está te dizendo, se você viu um vídeo, está errado. Deus só tem um povo. Existe a nação, existe o povo. E o que ele quer imprimir no nosso coração é que nunca houve essa divisão e nunca haverá. Nós somos remanescentes de uma mensagem que começa nesse povo e que se espraia por todas as nações, porque essa sempre foi a vontade de Deus. Quem nós somos? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, povo de propriedade de Deus. Mas o que, ou para que nós existimos? Deus fez o seu povo com um propósito, e ele nos diz e nos apresenta este propósito no verso de número 9. E nós vamos ler todos juntos. No finalzinho, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O verbo proclamar, veja só, é euangelo. E com este sentido, só aparece aqui em todo o Novo Testamento e que tem o seguinte significado: publicar ou declarar ou anunciar. Mas o que? As virtudes de Deus. O que são essas virtudes? Qualidades, atributos, excelências, louvores. Simon Kistemaker diz que os atributos, as virtudes de Deus precisam ser proclamadas verbalmente. Seus feitos, seu poder, sua glória, sabedoria, graça, misericórdia, amor e santidade, a fim de proclamardes as virtudes. Eu disse isso já aqui quando pregamos sobre esse assunto e apenas a título de conclusão queria dizer a vocês: nós somos chamados a pregar ao mundo não a beleza da igreja. Nós não somos chamados ao mundo para pregarmos a excelência do pastor, o quão bom é o grupo de louvor, o quão confortável é o nosso tempo. Não! Nós somos chamados a proclamar as virtudes do Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos falar ao mundo sobre o quanto Ele é bom. Precisamos falar ao mundo o quanto Ele é misericordioso. Precisamos mostrar ao mundo o quanto Ele é fiel. O quanto Ele é cheio de graça, de compaixão, de justiça e de santidade. Precisamos mostrar ao mundo que Ele é amigo. Precisamos mostrar ao mundo que Ele preenche as lacunas familiares e traumáticas que temos, porque é nosso Pai. E ao mesmo tempo, em Cristo, somos também dele irmãos, filhos. As virtudes dele. O grande problema, queridos irmãos, é que muitas igrejas têm cedido ou perdido a essência da mensagem por falarem de si próprias. Eu já recebi alguns panfletos de igrejas e tive a oportunidade de visitar o site de algumas também, e a gente vai notando um caminho terrível quando se esquece de anunciar as virtudes do dono da igreja. Muitas vezes se fala muito do pastor da igreja. Eu já me decepcionei algumas vezes, confesso aos irmãos, com alguns irmãos que mudaram de cidade. Fizemos uma recomendação: meu irmão, vá para essa igreja aqui, é uma igreja centrada na palavra, é uma igreja que vai te capacitar para o serviço. E esses irmãos buscaram uma igreja pelo pedigree do pastor. Eu vou para a igreja do pastor, do reverendo fulano, muito conhecido. Mas por quê? Porque
não se proclama ou não se buscou proclamar as virtudes do Senhor, que é o dono da igreja, mas do pastor, do seu líder. Nós somos chamados para isso, queridos, e é para isso que existimos. Uma frase para encerrar, que nós separamos aqui. Nós aprendemos que a igreja existe com o propósito principal de proclamar as virtudes de Deus. E a frase final com J.I. Packer, ele vai nos dizer que ser povo de Deus é ser tomado por Ele para ser luz no mundo, verdade em meio à confusão e graça em meio à queda. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, e que possamos entender que fazer parte, que sermos seu povo é um privilégio, não é um fardo, é uma graça, é uma dádiva, é recompensa que recebemos da parte do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor com um hino separado para esse momento, que vai nos completar